Olha, estou muito feliz por hoje, muito feliz por vocês estarem aqui, por a gente poder estar tendo esse tempo, esse recomeço, essa nova jornada, e ansioso e na expectativa para aquilo que Deus vai e pode fazer em nossos meios, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. E adiantando para todos que durante pelo menos até o meio do ano, nós não vamos ter uma mensagem, uma série expositiva de algum livro, de algum texto bíblico. Nós vamos ter algumas mensagens temáticas que elas vão caminhando muito nesse tema de recomeço, de uma nova jornada, coisas que vão falando muito com o tempo que nós estamos passando aqui agora, né? Então, logo após o meio do ano, aí sim, a gente trabalhando melhor o cenário que nós estamos, e a gente caminharia ali para um novo estudo, para uma nova série. E adianto pedindo que vocês possam estar orando por isso também, para que Deus possa nos direcionando e conduzindo sobre o que falar e a necessidade que essa igreja precisa ter para que as mensagens e os temas possam ser guiados pelo Senhor. Mas, para hoje, te convido a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Confesso que eu estava com saudade desse púlpito aqui. Esse púlpito tem história. Tem muita história. Isaías 43. Isaías 43, queridos, ele foi escrito em um período de muito tumulto, muito desafio para o povo de Israel. No capítulo 43, Deus está falando ao povo de Israel, por meio, obviamente, do profeta Isaías, e aqui ele vem oferecer conforto, encorajamento e promessas de restauração. O versículo 18 e 19, que é a base da nossa mensagem de hoje, em particular são parte dessa mensagem de consolo e de esperança. 48, versículo 18 e 19, estou lendo na NVT, tá bom? Diz o seguinte aqui: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Essas palavras, ela têm um contexto específico para os israelitas, e no tempo de Isaías, obviamente, porque eles estavam passando por um período de exílio, de dificuldades, e Deus está prometendo fazer algo novo na vida daquele povo, algo que transcende as suas experiências passadas, e com isso vai trazer renovação, restauração para eles durante esse tempo. E Isaías usa uma imagem muito poderosa para poder exemplificar isso. Ele usa a imagem de abrir caminhos no deserto e fazer riachos em terras secas, para ilustrar a capacidade de Deus de realizar milagres e transformar situações aparentemente impossíveis. Esta é uma promessa de esperança e de renovação para o povo de Israel. Com isso, ele está lembrando-os de que Deus está no controle, e Ele está trabalhando ativamente em favor do povo, mesmo quando as circunstâncias elas parecem ser sombrias. Os versículos que seguem, do capítulo 43, eles continuam a enfatizar a fidelidade e o poder e a bondade de Deus, assim como a capacidade de Deus em restaurar, em redefinir e redimir o povo, mesmo frente à infidelidade e o pecado de Israel. Isso nunca pode fugir da nossa mente. Essas promessas, elas são uma fonte de esperança, de consolo para os israelitas e para nós hoje também, nos lembrando do amor inabalável e da fidelidade de Deus para com o seu povo. Abrir um parênteses aqui e contextualizar um pouco dos versículos anteriores, ao 18 ao 19, olhando Isaías 43, do 1 até o 17, ali contém uma série de promessas e declaração de Deus a seu povo
enfatizando de novo o seu amor, enfatizando a sua proteção, o poder salvador. E aí do versículo 1 ao 7, Deus começa declarando o seu amor e redenção por Israel, os chamando pelo nome e garantindo sua presença e proteção. Ele promete trazer seu povo de volta de todas as nações onde foram dispersos, reunindo-os novamente como testemunho de seu poder e de seu amor. Do versículo 8 até o 13, do 43, Deus desafia as nações e os ídolos a apresentarem suas testemunhas e declararem a verdade, demonstrando sua exclusividade como o único Deus verdadeiro e salvador. E ele lembra a Israel de seu papel como testemunha e os convida a testificar seu poder e redenção diante as nações. E do 14 ao 17, Deus lembra a Israel de sua intervenção passada em seu favor, como na libertação do Egito, onde ele promete uma redenção ainda muito maior no futuro. Ele declara que nada pode impedir seu plano de salvação e que ele é capaz de fazer coisas novas, trazendo libertação e vitória sobre os inimigos do seu povo. Ao olharmos estes versículos, queridos, nós somos encorajados a ter uma perspectiva de uma base sólida para a mensagem de esperança e renovação encontrada em Isaías 43, o 18 e 19. E além, eles enfatizam o amor, a fidelidade e o poder de Deus para salvar e redimir seu povo, tanto no passado quanto no futuro, proporcionando conforto e encorajamento em tempo de dificuldade e de incerteza. Durante esse período em que Isaías profetizou, Israel passava por uma série de desafios e provações. Havia divisões políticas dentro do governo, divisões políticas dentro do reino, resultando em uma crise de liderança e uma crise de idolatria dentro do povo. O povo estava se afastando dos mandamentos de Deus e buscando a sua própria vontade. E além disso, havia ameaças externas à segurança de Israel. O Império Assírio, na época, uma potência militar, estava expandindo seu território e chegando até os limites de Israel. E esse contexto de instabilidade política e ameaça militar gerava medo e ansiedade dentro do povo de Israel. Diante dessas dificuldades, Deus enviou profetas como Isaías para poder advertir e orientar o seu povo, chamando eles ao arrependimento, à fidelidade e à confiança em Deus. Isaías proclamou mensagens de juízo contra a idolatria e contra a injustiça, mas também ofereceu palavras de esperança e promessas de restauração para aqueles que se voltassem para Deus em fé e em obediência. Tendo tudo isso em mente, ao olharmos para os versículos 18 e 19, nós podemos encontrar uma mensagem atemporal, que se aplica aos desafios e às esperanças da vida contemporânea. Nós somos constantemente, queridos, bombardeados de atrativos para não olhar para Deus. Assim como Israel foi atraído para longe de Deus, por influências e tentações ao seu redor, nós também enfrentamos uma série de atrativos e de distrações que competem por nossa atenção e devoção ao Senhor. Nós somos atraídos por nossas buscas, por nosso sucesso material, por prazeres passageiros, pela pressão da conformidade cultural, por vezes por boas razões e por boas necessidades. Fazemos certas concessões que, com toda certeza, em algum momento, serão os primeiros vilões a roubarem a nossa atenção a Deus. E, queridos, não é fácil mesmo. Em dias que nós somos atacados por todos os lados, por necessidades que às vezes nós nem sabíamos que tínhamos, por algo que está nos rodeando, acabamos sendo suscetíveis ao olhar para essas coisas e de repente nós estamos longe de Deus.
assim como Israel. Novamente eu digo, às vezes por bons motivos, uma necessidade como saúde, como financeira, como estabilização, mas em tudo isso a que custo? Valeria a pena tudo isso para estarmos longe de Deus? E dessa forma, queridos, nós somos constantemente bombardeados a tentar colocar outros deuses em nossos corações, buscando satisfazer nossos desejos e as nossas necessidades de maneiras que nos afastam de Deus. Isso pode se manifestar na forma de idolatria, onde colocamos outras coisas ou pessoas no lugar que era devido a Deus em nossas vidas. De novo, como dinheiro, filho, conquistas, poder, relacionamentos, ou até mesmo a nossa própria imagem. E a que custo, queridos? De novo, às vezes por excelentes motivos, nós fazemos isso. Te pergunto, será que hoje existe algo que tem te afastado de Deus? Algo que você tem colocado no centro de sua vida, do seu coração? Algo que tem roubado a sua alegria? Algo que você tem permitido ser maior do que Deus em seu coração? Algo que antes estava nas periferias da sua vida e agora está dentro de você? Existe algo que precisa ser realinhado, endireitado? Israel, além de seu pecado e de terem colocado outros deuses em seu meio e permitido serem influenciados por aquilo que estava ao seu redor, também passaram por vários momentos de transições, e muitos deles por causa de seu pecado, mas que não deixavam de ser momentos de transições. E conosco, queridos, não é diferente. Durante as transições da vida, como mudanças de emprego, de relacionamentos, de saúde, de propósito de vida, momentos de desemprego, momentos de perda, momentos de solidão, momentos de fracasso, de conflito interpessoal, entre muitos outros, esses períodos parecem, por vezes, serem momentos secos e desolados, onde nos sentimos incapazes de encontrar alívio ou esperança por meios humanos. Podemos nos sentir perdidos e desorientados, como se estivéssemos atravessando um deserto bem árido. Às vezes, as transições são porque nos colocamos nessa situação, porque colocamos outros deuses em nossos corações, porque fazemos outras concessões, por nossas escolhas, pelos deuses que decidimos adorar, e às vezes tem um aspecto muito pertinente nisso, onde o próprio Deus nos leva a passar por essas transições. E nos leva não por causa de um pecado que nós cometemos, mas nos leva para nos ensinar algo. Transições são momentos de aprendizados. Por vezes nós não conseguimos aprender durante a transição. Às vezes a gente queria aprender, a gente queria ter as respostas. Mas por vezes a gente não consegue aprender durante esse momento. E às vezes elas parecem um deserto seco, um sol rachando, sem sombra, sem água, sem esperança, e às vezes parece ser até sem vida. Por vezes, muitas pessoas se perdem no primeiro sinal de dificuldade, no primeiro calor durante o deserto, e não sabem como lidar com os desafios. Israel, por vezes, queridos, nos mostra exemplos negativos de como lidar com as dificuldades, com as transições, com o pecado, com os outros deuses.
Israel nos mostra por vezes como uma saída do deserto pode ser facilmente uma brecha para ir para longe de Deus. Quando a gente sai desse momento seco e árido, de repente a gente está bem, está em paz, e é uma boa oportunidade para ir para longe de Deus. E como uma ida para o deserto, se torna por vezes um chamado para o arrependimento. E eu cito Israel justamente para trazer à sua memória todas essas fases e todos os momentos onde Israel passou por isso. As suas idas para momentos difíceis, o arrependimento que girou em torno daquilo, e logo dessa saída do momento difícil, o quanto que eles começaram a se afastar de Deus. Pasme, acho que eu e você fazemos a mesma coisa. Nos momentos difíceis, nos desertos, nas transições, parece que a nossa fé aumenta. E quando a gente sai daquilo ali, está bem, e a gente permite que as coisas periféricas comecem a entrar em nossos corações. Nossas transições da vida são constantes chamados de Deus para o arrependimento, para o crescimento e para experimentarmos transformação. Queridos, nós não fomos feitos para ficarmos estagnados, morrendo num deserto, sem vida, sem esperança. Não fomos. Vejam bem, nosso Deus, o dono e criador deste mundo, detentor de todo conhecimento e poder, dotou a nós, seres humanos, a sermos a sua imagem e semelhança. E está certo que essa imagem está borrada, tudo bem. Mas temos as devidas oportunidades dadas e criadas para sermos e fazermos coisas maravilhosas, por causa da imagem de Deus em nós. Porém, ao olharmos para o passado, nós vemos como as transições e como outros deuses se tornaram um enorme problema. E isso é tão ruim que muitos ficam presos nessas mentiras e não conseguem encontrar oportunidades para experimentarem e viverem outras realidades em suas vidas. Existe uma transição em nossos desertos da vida, que é importantíssima. É a transição da transformação que Deus opera em nossas vidas. É o milagre da renovação, onde Deus promete fazer algo novo em nossas vidas, mesmo quando nos encontramos em situações aparentemente impossíveis. E aqui eu não estou pregando prosperidade ou compensação, nada disso. Estou dizendo que Deus, em sua rica misericórdia, através da sua obra de renovação e transformação, pode nos libertar do ciclo do pecado e da idolatria, restaurando nosso relacionamento com Ele e com o próximo, e nos capacitando a viver de acordo com os seus propósitos. E tudo isso, queridos, para a única e exclusiva glória de Deus, não nossa, de Deus. Deus realiza algo novo em nossas vidas quando nos liberta da escravidão do pecado. Nos transforma à imagem de Cristo e nos capacita a viver em conformidade com o seu propósito e a sua vontade. E isso pode envolver a restauração de relacionamentos quebrados, o perdão de nossos pecados passados, a descoberta de novos talentos e dons, ou o cumprimento de uma nova missão, um novo chamado, enfim, várias coisas. E é nesse momento, queridos, que o versículo 19 faz todo sentido para nós. Quando Deus promete abrir um caminho no deserto e fazer rios na terra seca, Ele está falando sobre a sua capacidade de realizar milagres e transformar situações aparentemente sem esperança em coisas maravilhosas. Quando Deus abre um caminho no deserto, Ele remove os obstáculos que nos impedem de avançar em direção ao seu propósito para nós. Ele nos conduz através das circunstâncias áridas e estéreis da vida, provendo uma rota de escape e direcionando-nos para um lugar de abundância e de vida. É Deus reconstruindo a nossa história,
nos guiando através de dificuldades aparentemente insuperáveis, e de trazer vida e renovação, onde há desolação e esterilidade. Os rios na terra seca representam a provisão abundante de Deus em meio à escassez e aridez de nossas vidas, trazendo refrigério e fertilidade para os lugares mais áridos de nossa alma. A beleza do Evangelho se encontra na junção de pessoas tão miseráveis como nós, tão incapacitadas, que em todo tempo e em todo momento estamos constantemente colocando tudo quanto há no lugar de Deus em nossos corações, nos submetendo a circunstâncias ruins que nós mesmos criamos, ou sendo levados a momentos difíceis para que Deus possa nos ensinar algo. E são nesses momentos, queridos, nas dificuldades e nas incertezas da vida, que podemos ter a certeza que o Senhor está cuidando de nós, assim como Ele cuidou de Israel. Eu não quero criar a imagem de que as transições são só idas para o deserto, não, ou para momentos de dificuldade, não mesmo, porque transições são saídas também, são coisas boas que acontecem, são momentos de refrigério também. A questão aqui é reconhecermos o cuidado infinito de Deus com nossas vidas, o cuidado infinito e as formas e capacidades que Deus nos permite ter para lidar com a vida, e para estarmos em movimento, para fazermos coisas maravilhosas, para experimentarmos coisas maravilhosas, para sermos saciados através dos rios em terras ermas e desérticas, para colhermos frutos maravilhosos de tudo que Ele fez e tem feito em nós. Talvez hoje você esteja em um deserto, em uma transição. Nós estamos em uma transição aqui e agora. Mas saiba que as promessas de Deus, elas são reais. Saiba que os cuidados de Deus são reais. Saiba que a graça infinita de Deus, ela é real. Saiba que da mesma forma que existe a terra seca, a dificuldade, as lutas, existe também a abundância, os milagres e a transformação. Para passar por essas fases da vida, se faz necessário ter maturidade durante fases de transições, envolvendo confiar em Deus e buscar a sua orientação durante esses momentos em que nós passamos. Isso, queridos, requer humildade para reconhecer a nossa dependência em Deus, sabedoria para discernir a vontade de Deus e coragem para agir conforme Ele nos guia como fazer, mesmo quando nós não entendemos completamente o que Ele está fazendo. Existe uma frase que eu carrego como lema de vida, acho que todo mundo sabe, boa parte sabe. Já me ouviram falar diversas vezes desse trecho dessa música, e todo momento que tiver uma oportunidade eu vou falar dessa música. É a música do Estevão Queiroga, A Partida e o Norte. E no meio da música ele tem um poema. Ele diz o seguinte: o caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Ele vai falando outras coisas ali. Tudo o que falamos aqui de nada servirá se nós ficarmos presos no passado, remoendo o passado, remoendo o deserto, remoendo as dificuldades, remoendo as fases, remoendo as transições. De nada servirá, porque
quando na verdade nós precisamos apenas ser lembrados e ter lembranças, né, sobre o passado, para formar e nos ajudar a passar o momento presente, o caminho presente. Nossa caminhada, querido, ela nos muda e ela nos ensina a olharmos para aquilo que realmente tem importância. E aquilo que realmente tem importância não é o que passou, é como nós estamos construindo o presente e o passado, e o futuro. O passado e o futuro. Óbvio, o passado tem importância, tá? Não estou dizendo que não tem. Histórias são importantes. Estamos aqui por causa do passado. Mas olhando sobre uma transformação de vida, olhando sobre milagres, olhando sobre reconstrução, sobre transformação, é a maneira como nós lidamos com o presente, com o hoje, e que determina o caminho do futuro, que determina a nossa jornada. E hoje e agora são as transições, são os momentos, são as lutas que nós precisamos travar e lidar dentro do nosso coração. São os milagres que nós precisamos reconhecer e receber do Senhor. É a terra seca, árida, onde Deus faz brotar uma água, abrindo caminhos, trazendo vida, trazendo refrigério, trazendo transformação. É o agora, é nesse momento. E é nesse momento, é no agora, reconhecendo, confiando e dependendo do Senhor. Com isso em mente, queridos, te encorajo, do fundo do coração, a todos nós, a examinarmos nossas vidas e a permitirmos Deus, em sua rica misericórdia, atuar em nós, operar o milagre que deseja operar e obtermos a direção que talvez nós estejamos precisando obter. Que a nossa caminhada, ela nos ensine sobre Deus, nos ensine sobre confiar nele, nos ensine sobre o nosso coração, e que nós tenhamos sempre a certeza de que o Senhor está agindo por nós. Que essa convicção se estenda além de nossas vidas pessoais e encontre liga, conexão aqui dentro entre nós também, durante esse momento da igreja, durante esse processo novo que nós estamos passando. Que nós possamos olhar para as nossas vidas pessoais e olhar para esse momento e reconhecer de que Deus, com sua boa mão, Ele está operando, Ele vai operar. E é além daqui, olhando para os nossos corações, para as nossas dificuldades, para os nossos momentos, reconhecendo e entendendo que Deus faz brotar água de um deserto, que Deus abre caminhos, que Deus nos guia, que Deus nos transforma, que Deus nos redime, e tudo isso para a honra e glória do nome dEle. Começando primeiramente pela transformação do nosso coração, a imagem e semelhança do Senhor, e aí através disso operando milagres e feitos em nossas vidas para a glória dEle. E eu te convido, ao longo dessa semana, ao longo dessas reflexões, você permitir que o Espírito Santo possa conduzir seu coração e sua mente nesse autoexame. Se há coisas, fizemos perguntas aqui, se há coisas que têm roubado ou tido primeiro lugar em seu coração e sua mente, que essas coisas elas possam ser quebradas e vencidas pelo amor transformador do Senhor, pelo sacrifício dele naquela cruz do Calvário, por mim, por você, pela humanidade. Vamos orar? Te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz por nós, pela transformação que o Senhor opera e fez em nossas vidas, pela oportunidade de experimentarmos, ó Deus, vida em abundância, pelos milagres que o Senhor opera e faz, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo isso, ó Pai. E oramos a Ti pedindo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa em todo momento sempre nos incomodar a examinar nossos corações, a ouvir e experimentar mais do Senhor e a sermos mais e mais transformados por Ti, Jesus. E através de tudo isso, Deus, através da transformação que o Senhor pode operar em nossos corações, através dessa recolocação, ó Deus, se por acaso há necessidade nossas e de alguém aqui, do Senhor como o centro, o cerne em nossos corações, que isso possa acontecer, ó Deus. Que nossa devoção, nossa adoração possa ser única e exclusivamente ao Senhor,
E que através disso, ó Deus, através dessa devoção, dessa adoração, nós possamos experimentar grandes feitos que o Senhor pode e vai fazer, ó Deus, para a glória do Teu nome. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a experimentar isso e a confiar e depender do Senhor. Muito obrigado, Deus. Em Teu nome nós oramos. Amém.